O vídeo que você vai ver agora é um vídeo muito importante que vai explicar a aproximação da Associação Geral com o Vaticano. Nós vimos aí no vídeo anterior o pastor de UP visitando o Papa Francisco pela terceira vez, e muitos pastores adventistas não concordaram com essa visita. O pastor de UP ainda não respondeu por que ele fez essa visita ao Papa Francisco. E aí você vai ver a fala dos pastores Samuel Ramos, dos pastores Luiz Gonçalves, Arilton Oliveira, e vamos dar o nosso comentário sobre este assunto aqui. Não tome a sua conclusão sem antes de assistir esse vídeo até o final. Que Deus te abençoe e preste atenção no vídeo, em nome de Jesus. Deus vai abrir a nossa mente para entender e compreender o que está escrito nos últimos dias. Essas coisas iriam acontecer, mas não se preocupe, a Igreja Adventista do Sétimo Dia continua sendo a remanescente para os últimos dias. Preste atenção no vídeo antes de você tirar a sua conclusão. Olá, que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Preste bem atenção no que os pastores Samuel Ramos, pastor Luiz Gonçalves e pastor Arilton vão falar de Apocalipse capítulo 13, do poder papal, da besta do Apocalipse 13, essa besta que veio do mar. O mar significa multidões, nações, tribos, línguas e povos. Preste bem atenção que hoje poucos pastores distritais, departamentais e também líderes da igreja mundiais estão pregando sobre este assunto aí. O que está acontecendo com a igreja que parou de dizer que o Papa de Roma é a besta do Apocalipse? Por que pararam de falar sobre este assunto aí? Preste atenção no que os pastores Samuel Ramos vai falar. O que eu queria falar para vocês é que quando a gente colocou aqui o pastor de UP, que é líder mundial departamental de liberdade religiosa e de assuntos internacionais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde ele foi pela ONU, já teve reunião com o Papa Francisco 3 vezes, e agora eu te pergunto, qual o interesse de uma associação da Igreja Adventista que tanto levantou a bandeira da verdade ter se aproximado com Roma? Uma aproximação com o Vaticano. Sabemos que o poder que o Papa recebeu, o poder que ele exerce, é um poder que veio de Satanás, do dragão, do próprio demônio. Como que um cristão vai se aproximar de alguém que recebe o poder do demônio? Agora, muitos evangélicos e o protestantismo está se aproximando com Roma. Nós estamos vendo aí muitos pastores, líderes mundiais, já tendo laço de amizade com Roma, fazendo ali um acordo com o Vaticano, um acordo com a Igreja Católica. E aí vem a pergunta, o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia fazia também numa dessas reuniões, justamente uma reunião que podemos dizer uma reunião ecumênica, onde se encontravam ali muitos pastores de outras religiões, de representantes de igrejas mundiais, e ali também estava o representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor de UP. Preste bem atenção no que os pastores Samuel Ramos e o pastor Arilton e o pastor Luiz Gonçalves vai falar deste poder apostata, deste poder demoníaco que é o poder papal, que aparentemente fala como se aparece como se fosse um cordeiro, mas na realidade o poder que ele tem é do dragão. Preste atenção aí. Queridos, a Bíblia está sendo muito clara ao mostrar primeiramente a origem do dragão, que é o anjo que caiu do céu, que é Satanás, o ódio que ele tem contra os que guardam os mandamentos de Deus, e agora a Bíblia mostra o poder humano usado pelo dragão para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus. Aqui está dizendo que o dragão deu ao papado o quê? O poder. O poder que reveste o papado hoje é um poder sobrenatural. Quando falamos poder sobrenatural, não estamos falando que é de Deus, mas é o poder sobrenatural de Satanás que reveste o papado e faz com que todos se ajoelhem diante dele.
todos se humilhem diante do papado, todos busquem amizade e um bom relacionamento com o papado, porque ele tem um poder sobrenatural. E aqui diz ainda que o dragão deu-lhe o seu poder e deu-lhe também o seu trono. Queridos, o Vaticano hoje, 108 acres, ali onde está a sede papal, isto foi um presente, uma doação que veio do Império Romano. O imperador de Roma fez esta doação ao bispo de Roma. Mas a Bíblia diz que o dragão tinha o seu trono ali em Roma. Por isso, ele deu o seu trono ao poder papal. Deu o seu poder, deu o seu trono e grande poderio. O Vaticano que hoje existe, ele fazia parte dos jardins de Nero. Ali onde Nero vivia, o Nero que incendiou Roma, o Nero que matou os cristãos. Queridos, ali foi realmente construído o que nós chamamos hoje de Vaticano. É ali onde está o trono de Satanás. Preste atenção que o pastor Samuel Ramos falou aí. Esse poder, o Vaticano, é o trono de Satanás. Bom, se o Vaticano é o trono de Satanás, o que um pastor adventista foi lá fazer para representar a igreja adventista? O que esse camarada vai lá onde fica o trono do demônio, onde é o trono do diabo, onde é o trono de Satanás, ali para representar a igreja que tem a verdade, a igreja que levanta a bandeira da verdade. Que foi cedido ao papado, deu-lhe o seu poder, deu-lhe o seu trono e grande poderio. Apocalipse 17, verso 9, está escrito assim: aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Viu? Então aqui está dizendo que as 7 cabeças da besta são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Então veja, mulher aqui em profecia significa igreja. Correto? Então quando fala, a besta tinha 7 cabeças, e as 7 cabeças são 7 montes, no meio dos quais a mulher está sentada, está muito claro, está mostrando que as 7 cabeças da besta são as 7 colinas de Roma, e ali no meio a mulher está sentada, a mulher é a igreja. Então veja que a besta do Apocalipse lidera uma igreja, a besta do Apocalipse tem uma igreja. Portanto, a besta do Apocalipse é um poder religioso, mas também é político. Eu falo mais uma coisa para vocês aqui, para vocês entenderem bem. Eu nunca vou difamar a igreja adventista no 7º dia. As suas doutrinas, elas são verdadeiras. Eu creio que a igreja adventista é remanescente dos últimos dias, mas também sei que existe muitos líderes religiosos da igreja, tanto de uniões, divisões, associação geral, que são um jogo, que estão ali pelo cargo que tem, não por amor à verdade, não por amor a Deus. Correto? E se você analisar em detalhes a história de Roma, Roma imperial e Roma depois papal, você vai ver a diferença. A Roma imperial dominou o mundo do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Aí acabou o domínio de Roma imperial. E pouco tempo depois começou o domínio de Roma papal, ou seja, a supremacia papal. Começou em 538 depois de Cristo e foi até 1798. Esse período todo mostrou a força da supremacia papal, exatamente como diz a Bíblia. Então veja, a primeira besta do Apocalipse tem o seu trono justamente em Roma, e o Vaticano é um país, e é um país, só que também é uma igreja. Então é uma mistura de política com religião, exatamente como está escrito aqui em Apocalipse 13. Entendeu? Porque de Roma imperial veio Roma papal. Estão ali como se fosse ali um joio no meio do trigo. Essas pessoas que vão ali, eles não representam os verdadeiros adventistas do 7º dia, porque o adventista do 7º dia jamais vai estender a mão ao Vaticano, jamais irá estender a mão ao romanismo, jamais irá se unir com o papado, com suas doutrinas, com seus dogmas. Sabemos que esse poder é um poder perseguidor, é um poder que está ali
adormecido, como diz o padre Paulo Ricardo, é um gigante adormecido que tem muito poder, que está acorrentado em corrente de papel e que qualquer momento ele pode arrebentar essa corrente e vai novamente exercer o poder que ele tinha no passado de perseguir todos os cristãos e todas as pessoas que não querem seguir os seus dogmas, os seus ensinos. A sétima cabeça é Roma papal. Quando Roma papal se estabelece? Quando sai de cena o império. Hoje não, há séculos, o Papa usa o título de Sumo Pontífice. Mas quem é Sumo Pontífice? Era um título do imperador romano. E o que significa em latim Sumo Pontífice? O máximo construtor de pontes, aquele que ligava. Então, nos dias do Império Romano, o Sumo Pontífice era o imperador romano. Agora, o Papa pega esse título. Por quê? Porque quando sai de cena o império, vai ficar o sistema. E esse sistema papal chega ao seu poder, ou começa o seu domínio temporal, justamente no ano 538, no mês de fevereiro de 538. Então, a profecia identifica esse primeiro poder de Apocalipse 13 como sendo Roma papal. Eu falo mais uma coisa para vocês aqui, para vocês entenderem bem. Eu nunca vou difamar a igreja adventista no sétimo dia. As suas doutrinas, elas são verdadeiras. Eu creio que a igreja adventista é remanescente dos últimos dias, mas também sei que existem muitos líderes religiosos da igreja, tanto de uniões, divisões, associação geral, que são um jogo, que estão ali pelo cargo que tem, não por amor à verdade, não por amor a Deus. Estão ali como se fosse ali um jogo no meio do trigo. Essas pessoas que vão ali, eles não representam os verdadeiros adventistas do sétimo dia, porque o adventista do sétimo dia jamais vai estender a mão ao Vaticano, jamais irá estender a mão ao romanismo, jamais irá se unir com o papado, com suas doutrinas, com seus dogmas. Sabemos que esse poder é um poder perseguidor, é um poder que está ali adormecido, como diz o padre Paulo Ricardo, é um gigante adormecido que tem muito poder, que está acorrentado em corrente de papel e que qualquer momento ele pode arrebentar essa corrente e vai novamente exercer o poder que ele tinha no passado de perseguir todos os cristãos e todas as pessoas que não querem seguir os seus dogmas, os seus ensinos. Queria parabenizar os pastores Samuel Ramos, Luiz Gonçalves, Arilton e outros leigos, outros pastores que também temos muitos que pregam ainda, não tem medo de pregar a verdade, mesmo sabendo que correm o risco de perderem os seus cargos, de perder a sua credencial de pastor. Mas esses pastores aí, eles continuam levantando a bandeira da verdade. E também tem muitos leigos, tem muitos irmãos aí da igreja adventistas que tem canais no YouTube que também defendem a verdade e falam a verdade, doa quem doer. Não importa se vai realmente ofender algum pastor, se vai ofender alguma associação, alguma missão, mas eles pregam a verdade. E nós precisamos de homens assim, homens que não se compram e homens que não se vendem, homens que preguem a verdade, custe o que custar, aconteça o que acontecer, eles preguem a verdade, não tem medo de pregar a verdade e vão continuar levantando a bandeira da verdade e também vivendo esta verdade. Espero que você seja um desses aí, que acredite na verdade, que pregue a verdade e que saiba que dentro da igreja existe o joio e o trigo, existe pessoas disfarçadas, talvez jesuítas infiltrados, que estão ali para deturpar o que a igreja adventista acredita, o que a igreja adventista prega. Leia um livro Grande Conflito, tem um capítulo muito importante que fala sobre esse poder romano, sobre esse poder papal, sobre esse poder diabólico. Ele tem como título Ameaça à Consciência. Você procura o livro Grande Conflito, Ameaça à Consciência, o capítulo Ameaça à Consciência, leia
que vocês vão ver que é um perigo muito grande de a igreja se unir com o romanismo. Quando acontece isso, é porque Satanás está colocando as suas artimanhas no meio do povo de Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fica na paz de Jesus, leia o Grande Conflito. O capítulo é Ameaça à Consciência. Eu ainda tenho esse livro antigo, O Grande Conflito, ele fala sobre ameaça à consciência. Aqui é um dos capítulos muito importantes que vai desmascarar esse poder papal, esse poder romano que não deixou, ainda continua com o espírito de perseguição e vai novamente perseguir os povos de Deus no tempo do fim, juntamente com o protestantismo apostatado e outras religiões que vão se unir para perseguir o povo de Apocalipse 14, capítulo 12, verso 17. Que Deus abençoe você, um grande abraço, fique na santa paz de Jesus e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra de Deus teve Santarém, o canal da bênção, o canal da profecia, o canal da verdade.